Eu preciso que você pause tudo por um momento e me responda uma coisa com honestidade. Quando você fecha os olhos à noite, você gostaria de sentir que sua vida é governada apenas por você mesmo? Se sim, esse vídeo é para você. Hoje eu vou falar para você que existe uma habilidade no coração do estoicismo que quase ninguém percebe, embora ela mude tudo. Ela não é sobre controlar emoções, parecer forte ou pensar positivo. Quase ninguém domina essa habilidade, e talvez seja exatamente por isso que tanta gente viva à mercê do que sente, do que imagina e do que os outros fazem, reagindo à própria mente como se toda impressão fosse um fato. Vai parecer abstrato, mas não é. Ter essa informação decidirá se você será governado pela própria mente ou se começará a governar a si mesmo. E é exatamente aqui que quase todo mundo se perde. Dominar essa habilidade é algo muito mais raro. Os estoicos definem essa habilidade como interromper a primeira interpretação da mente antes que ela vire verdade. Em termos mais profundos, isso significa examinar uma impressão antes de obedecer a ela. A mente interpreta primeiro, e a pessoa acredita depois, sem examinar nada. Um silêncio parece desprezo, uma crítica parece humilhação, um erro parece prova de incapacidade. Quando isso acontece, você já não reage aos fatos. Reage à versão que a sua mente criou sobre eles. Nos próximos minutos, você vai entender por que essa interpretação parece tão verdadeira, como os estoicos aprenderam a interromper esse processo e o que começa a mudar dentro de você quando deixa de obedecer à primeira impressão. Foi exatamente isso que os estoicos perceberam com uma clareza impressionante. Epicteto dizia que não são os acontecimentos que perturbam os seres humanos, mas os juízos que eles fazem sobre os acontecimentos. Essa frase não é só uma formulação elegante da filosofia antiga. Ela descreve, com precisão, um erro mental que quase todo mundo comete sem perceber. Na prática, a maioria das pessoas não sofre primeiro pelo fato. Sofre pela interpretação que aceita antes mesmo de examiná-la. Algo acontece. A mente produz uma leitura imediata, e antes que a lucidez tenha tempo de entrar, essa leitura já virou verdade. É assim que um erro deixa de ser apenas um erro e passa a parecer prova de incapacidade. É assim que uma rejeição deixa de ser apenas uma rejeição e passa a parecer prova de inadequação. É assim que um silêncio deixa de ser apenas um silêncio e passa a parecer prova de desprezo. Perceba o que aconteceu. O fato já não governa a experiência. O que governa é a interpretação rápida que a mente fabricou sobre o fato. E é exatamente por isso que a habilidade central do estoicismo muda tudo, porque ela cria um intervalo entre o acontecimento e o juízo. Um espaço curto, mas decisivo. O espaço em que você deixa de obedecer imediatamente à primeira impressão e começa a examiná-la. É nesse espaço que nasce a lucidez. É nesse espaço que a mente deixa de agir como juíza absoluta. É nesse espaço que começa o verdadeiro autogoverno. Quando essa habilidade não existe, a pessoa vive sob a autoridade de um narrador interno que interpreta tudo rápido demais, exagera, distorce e acusa. E o mais perigoso é que esse narrador quase nunca parece opinião. Ele parece evidência. Ele não diz talvez. Ele diz é isso. Ele não pede exame. Ele exige concordância. Por isso tanta gente vive sendo arrastada não pelos fatos, mas pelas conclusões instantâneas que a própria mente produz sobre os fatos. Com o tempo, isso deixa de afetar apenas momentos isolados. Começa a afetar a forma como a pessoa se enxerga. Aquilo que começou como uma leitura automática do mundo vai, pouco a pouco, virando estrutura interna. A crítica já não é recebida como algo pontual. Ela toca uma identidade que já foi organizada para se sentir diminuída. O erro já não é apenas corrigido. Ele é absorvido como confirmação de fracasso. A dificuldade já não é apenas enfrentada. Ela é lida como prova de inferioridade. É assim que se forma uma prisão invisível. Não uma prisão de muros, mas de interpretações repetidas. Quando alguém passa tempo demais obedecendo à primeira impressão,
começa a perder a capacidade de ver o real com clareza. Já entra em conversas esperando desaprovação, já assume compromissos temendo fracassar, já observa o sucesso dos outros como se aquilo diminuísse o próprio valor. E aos poucos, o que era um mecanismo vira uma lente invisível, mas poderosa. A partir dela, a pessoa já não encontra os acontecimentos com liberdade. Encontra os acontecimentos já inclinada para certas conclusões. Esse é o ponto em que a mente condicionada começa a aparecer sinceridade. A pessoa acha que está apenas enxergando a realidade como ela é, mas muitas vezes está enxergando a realidade através de um filtro antigo, automático e não examinado. E quanto mais tempo ela vive assim, mais natural isso parece. Tudo parece imediato, óbvio. Mas não é. É repetição. É condicionamento. É a mente acostumada a transformar impressões automáticas em verdades pessoais. É exatamente aqui que a habilidade estoica se torna ainda mais valiosa, porque ela não serve apenas para lidar com um momento difícil. Ela serve para impedir que momentos difíceis se acumulem até virar identidade. Ela serve para impedir que uma reação automática se transforme numa autoimagem. Ela serve para interromper o processo pelo qual a mente deixa de apenas interpretar o mundo e começa a construir, a partir dessas interpretações, uma versão diminuída de quem você é. Esse é um ponto decisivo, porque existe uma enorme diferença entre sentir-se abalado num momento e passar a se definir a partir daquilo que te abalou. Quando essa diferença não é percebida, a pessoa começa a carregar dentro de si conclusões que nunca foram examinadas de verdade. Eu não sou suficiente. Eu sempre fracasso. As pessoas me desprezam. Eu preciso provar meu valor. Eu estou sempre em desvantagem. Essas frases talvez nem sejam ditas o tempo todo, mas em muitos casos, já estão agindo por dentro como estruturas invisíveis de interpretação. E quando isso acontece, a vida inteira começa a ser filtrada por elas. Por isso, a verdadeira força interior nunca esteve em parecer firme por fora. Ela sempre começou na capacidade de não permitir que uma impressão apressada se tornasse o alicerce da identidade. Porque, quando você não examina a impressão, não entrega apenas um momento à mente, entrega o próprio centro. E quando a pessoa perde contato com esse centro interior, algo quase inevitável começa a acontecer. Ela passa a buscar fora o que já não consegue sustentar por dentro. É nesse momento que o olhar dos outros ganha um poder que jamais deveria ter. Não porque os outros tenham esse poder por natureza, mas porque a mente já foi treinada a se orientar demais por sinais externos. Um gesto muda, e isso já parece julgamento. Uma resposta demora, e isso já parece rejeição. Uma crítica aparece, e isso já parece rebaixamento. Uma aprovação surge, e por alguns instantes a pessoa sente alívio, como se finalmente pudesse descansar de si mesma. Mas esse alívio nunca dura, porque tudo o que depende do olhar dos outros permanece vulnerável ao próximo olhar, ao próximo silêncio, à próxima reação. É assim que se forma uma das prisões emocionais mais comuns da vida interior. A pessoa já não vive apenas tentando agir bem. Vive tentando ser confirmada. Já não busca apenas fazer o que é certo. Busca sinais de que continua sendo suficiente. Já não encontra os outros com liberdade. Encontra os outros como possíveis juízes do próprio valor. E isso produz um desgaste enorme. Ela começa a se explicar demais, a se justificar antes de ser acusada, a tentar parecer forte antes mesmo de ter sido atacada, a controlar a própria imagem com um esforço constante, como se precisasse administrar a todo momento a impressão que causa. Viver em estado de avaliação permanente é uma das formas mais exaustivas de existir. A mente nunca repousa. Está sempre monitorando sinais, antecipando leituras, tentando evitar interpretações dolorosas. É aqui que a habilidade estoica volta a mostrar toda a sua importância. Porque sem ela, a pessoa não sofre apenas com o que os outros fazem. Sofre com o que imagina que os outros pensam. Sofre com o que conclui rápido demais.
Sofre com o significado que atribui automaticamente a cada gesto, cada silêncio, cada reação. Mas quando essa habilidade começa a ser praticada, algo muda. O olhar dos outros deixa de entrar tão diretamente no centro da identidade. A aprovação deixa de ser alimento. A desaprovação deixa de ser sentença. O silêncio deixa de ser prova. A crítica deixa de ser humilhação inevitável. Não porque a pessoa se torne fria, mas porque começa finalmente a distinguir entre o que aconteceu fora e o que sua mente interpretou sobre aquilo. E essa distinção devolve dignidade, devolve eixo, devolve presença. Esse mecanismo quase nunca aparece apenas em grandes crises. Na maioria das vezes ele se revela em cenas pequenas, rápidas, comuns. É justamente por isso que passa despercebido. Você manda uma mensagem, a resposta não vem, e em poucos segundos a mente já começa a trabalhar. Talvez a pessoa esteja ocupada, talvez tenha visto e deixado para depois. Talvez esteja lidando com outra coisa, mas essa não costuma ser a primeira leitura. A primeira leitura quase sempre corre na direção da ferida. Ela não se importa. Eu sou irrelevante. Tem algo errado comigo. Perceba a velocidade disso. O fato ainda é apenas um intervalo, mas a mente já transformou o intervalo em significado. Ou imagine uma crítica no trabalho. Alguém aponta um erro, faz uma correção, questiona um ponto do que você fez. Em tese, isso poderia ser apenas informação. Algo a ser avaliado, corrigido, usado para crescer. Mas, se a primeira impressão assume o controle, já não parece informação. Parece humilhação. Parece exposição. Parece prova de incompetência. O erro deixa de ser algo que você cometeu e começa a parecer algo que você é. O mesmo acontece quando você entra num ambiente e sente uma mudança de tom, um olhar diferente, uma reação menos calorosa. Antes que qualquer fato se esclareça, a mente já corre para concluir. Estão me julgando. Eu não fui bem recebido. Eu causei uma má impressão. Eu estou em desvantagem aqui. Há também um cenário ainda mais silencioso. A comparação. Você vê alguém avançando, sendo admirado, conquistando espaço, recebendo reconhecimento, e em vez de apenas perceber o caminho daquela pessoa, a mente transforma aquilo numa avaliação sobre você. Ela está melhor do que eu. Eu estou atrasado. Eu nunca vou chegar lá. Talvez eu não tenha valor suficiente. Repare, o fato externo nem sequer falava diretamente sobre você. Mas a mente faz questão de puxar tudo para o tribunal interno. Ela traduz, ela compara, ela sentencia. E isso vai acontecendo tantas vezes, em situações tão comuns, que a pessoa começa a chamar de personalidade aquilo que muitas vezes é apenas hábito mental repetido. Passa a dizer, eu sou assim mesmo. Eu sinto tudo intensamente. Eu sou inseguro. Eu me afeto com facilidade. Mas em muitos casos, o que existe por trás dessas frases não é essência. É obediência automática à primeira impressão. É falta de treino para interromper a interpretação antes que ela se transforme em realidade interior. E talvez uma das formas mais desgastantes desse mecanismo apareça quando a pessoa sente necessidade de se explicar o tempo todo. Ela justifica demais o que fez. Antecipa defesas. Tenta corrigir a imagem que acha que causou. Procura parecer forte antes que alguém pense que ela é fraca. Tudo isso nasce da mesma raiz. A mente produz uma leitura. A leitura parece verdade. E a pessoa começa a agir para responder não aos fatos, mas à interpretação que criou sobre os fatos. É assim que se vive cansado sem entender exatamente por quê. Porque responder ao real já exige energia. Mas responder o tempo todo às ficções produzidas pela primeira interpretação da mente exige muito mais. O ponto decisivo é este. A habilidade estoica não começa quando você já está calmo. Ela começa exatamente no momento em que a impressão surge. No instante em que algo acontece e a mente, com a velocidade de sempre, já quer concluir o que aquilo significa. É aí que a prática começa, não depois. Não quando tudo já passou. Não quando a emoção já tomou conta.
mas no exato momento em que a impressão tenta se impor como verdade. E a primeira coisa a fazer é simples, embora não seja fácil: reconhecer que aquilo que surgiu dentro de você ainda não é um fato, é apenas uma impressão. Isso parece pequeno, mas muda completamente a posição interior. Porque enquanto você chama a impressão de realidade, já está em desvantagem diante dela. Mas, no instante em que consegue dizer a si mesmo: isso é uma impressão, não uma verdade, algo se reorganiza. Você cria distância. Você quebra a fusão imediata entre sentir e concluir. Você impede que a mente transforme velocidade em autoridade. Esse é o primeiro movimento: nomear a impressão como impressão. Não para negá-la, não para reprimi-la, mas para colocá-la no lugar certo. Depois disso vem o segundo passo: separar o fato da leitura que a mente fez do fato. Esse exercício é mais poderoso do que parece. O fato pode ser: a pessoa não respondeu. A leitura pode ser: ela me despreza. O fato pode ser: fui corrigido. A leitura pode ser: sou incompetente. O fato pode ser: alguém mudou de tom. A leitura pode ser: fiz algo errado. O fato pode ser: outra pessoa avançou. A leitura pode ser: eu estou ficando para trás e valho menos. Veja a diferença. Quando fato e interpretação se misturam, a mente governa você. Quando fato e interpretação se separam, a lucidez começa a voltar. Esse retorno da lucidez é o início real da força interior, porque a partir daí, você já não precisa reagir ao primeiro significado que apareceu. Pode examiná-lo, pode testá-lo, pode perguntar se ele é verdadeiro, se é completo, se é justo, se não está apenas repetindo uma ferida antiga com a linguagem do presente. O terceiro passo é atrasar a concordância. Esse talvez seja o gesto mais estoico de todos. Não entregar à primeira leitura da mente o direito de definir imediatamente o que aquilo significa. Não concordar rápido demais. Não transformar sensação em veredito. Não permitir que a primeira impressão fale em nome de toda a realidade. Esse atraso é um ato de governo, um ato de dignidade, um ato de liberdade interior. Porque a mente automática quer pressa, quer decisão imediata, quer fechar a interpretação o mais rápido possível. Mas a lucidez trabalha de outro modo. Ela suporta não saber ainda. Ela suporta não concluir ainda. Ela suporta observar antes de obedecer. O quarto passo é perguntar: o que realmente aconteceu? Não o que eu senti. Não o que pareceu. Não o que minha mente já concluiu. Mas o que realmente aconteceu? Essa pergunta recoloca a consciência no terreno do real. E muitas vezes, o que realmente aconteceu é muito menos dramático do que a interpretação inicial sugeria. Houve um silêncio. Houve uma crítica. Houve uma demora. Houve uma mudança de tom. Houve um erro. Só isso. Todo o resto pode ter sido construção apressada. Pode ter sido memória emocional. Pode ter sido medo antigo falando com a voz do presente. Pode ter sido apenas a velha tendência da mente de transformar impressão em verdade antes que a verdade tenha sido examinada. E por fim, vem o passo mais profundo: escolher não obedecer imediatamente ao primeiro significado. Esse é o ponto em que a filosofia se torna caráter. Porque examinar a impressão é importante. Separar fato e leitura é essencial. Atrasar a concordância é decisivo. Mas no fim, tudo isso serve para uma coisa: não entregar sua vida interior ao primeiro impulso interpretativo da mente. Quando você começa a fazer isso, ainda sente o impacto, mas já não é governado por ele. Ainda percebe a perturbação, mas já não a transforma automaticamente em identidade. Ainda nota o movimento interno, mas começa a impedir que ele se torne dono do seu centro. É assim que a habilidade estoica deixa de ser uma ideia admirável e passa a ser uma prática de liberdade. E talvez a parte mais importante seja esta: você não precisa dominar isso perfeitamente para começar a mudar. Basta começar a reconhecer o instante em que a impressão aparece.
Basta notar a velocidade com que a mente quer concluir. Basta criar um pequeno espaço, porque às vezes a transformação inteira começa nesse intervalo quase invisível entre a impressão que surge e a obediência que antes era automática. Agora, para entender por que essa primeira interpretação parece tão convincente, é preciso perceber uma coisa. Muitas vezes, ela não vem sozinha. Ela vem carregada de passado. A mente não interpreta o presente a partir do zero. Ela interpreta o presente a partir de tudo o que já foi marcado dentro dela. A partir do que feriu, do que envergonhou, do que humilhou, do que rejeitou, do que deixou a sensação de não ser suficiente. É por isso que, em certas situações, a reação parece grande demais para o fato. O acontecimento atual pode ser pequeno, mas ele toca uma estrutura antiga. Ele desperta uma leitura que não nasceu inteiramente naquele momento. Nasceu muito antes. Talvez numa fase em que você precisou se adaptar demais para ser aceito. Talvez num ambiente em que o erro parecia perigoso. Talvez em relações onde a crítica não corrigia, diminuía. Talvez em experiências em que o silêncio foi vivido como abandono. É por isso que duas pessoas podem viver o mesmo acontecimento e reagir de formas completamente diferentes. O fato é o mesmo. Mas a impressão não. Porque a impressão não nasce só do que aconteceu fora. Ela nasce também do que já estava organizado dentro. Esse ponto é decisivo. Porque se você não percebe isso, começa a acreditar que está reagindo unicamente ao presente, quando muitas vezes está reagindo à combinação entre o presente e uma dor antiga que encontrou ali um gatilho. A mente faz algo muito sutil. Ela pega uma memória emocional antiga e a veste com a roupa do agora. Faz parecer que tudo é sobre este instante. Faz parecer que a leitura é totalmente objetiva. Faz parecer que a conclusão surgiu apenas do que está diante de você. Mas nem sempre foi assim. Às vezes, a intensidade da interpretação atual está sendo inflada por algo que já estava ferido muito antes. É por isso que a habilidade estoica exige mais do que inteligência. Ela exige honestidade interior. A honestidade de perguntar: estou reagindo apenas ao que aconteceu agora ou ao eco de algo antigo que foi despertado aqui? Essa pergunta muda completamente a qualidade da consciência, porque impede que o passado continue se infiltrando no presente sem ser reconhecido. Só que existe ainda um erro mais sutil, um erro que destrói a lucidez de forma profunda. É a ideia de que, quando alguma coisa é sentida com muita intensidade, isso já basta para torná-la verdadeira. Se doeu muito, parece verdade. Se abalou profundamente, parece verdade. Se provocou vergonha, medo, raiva ou ansiedade com força, parece verdade. É exatamente aqui que a mente conquista um poder que não deveria ter, porque ela aprende a usar intensidade emocional como selo de realidade. Mas a intensidade de uma impressão não prova que ela seja verdadeira. Ela prova apenas que ela foi intensa. E essa diferença, embora pareça sutil, separa uma mente governada de uma mente lúcida. Porque quando você confunde intensidade com verdade, deixa de examinar, deixa de perguntar, deixa de colocar a impressão à prova. Você simplesmente se curva à força com que ela chegou. Esse é um dos mecanismos mais perigosos da vida interior. Porque ele faz parecer que a emoção mais forte é também a leitura mais legítima, quando muitas vezes é justamente o contrário. Em muitos casos, quanto mais intensa a impressão, mais necessário se torna o exame. Quanto mais forte o impacto, mais importante se torna a lucidez. Quanto mais apressada a conclusão, mais necessário se torna o intervalo. Só que a maioria faz o oposto. Quando a emoção é pequena, até consegue refletir. Quando a emoção é grande, entrega o governo. E assim passa a viver sob um princípio silencioso e profundamente enganoso. Se eu senti isso com força, então isso deve dizer a verdade sobre a situação. Só que sentir fortemente não é o mesmo que perceber claramente. Ser atravessado por uma emoção não é o mesmo que enxergar com precisão. Às vezes, a intensidade só revela que uma região sensível foi tocada. Às vezes,
Só mostra que uma ferida antiga foi ativada. Mas reação não é prova. Impacto não é evidência. Sofrimento não é confirmação. Esse é um ponto em que o estoicismo oferece uma clareza rara. Os estoicos não negavam o primeiro movimento da alma. O que eles recusavam era dar à impressão o direito de funcionar como juízo final. Recusavam transformar intensidade em autoridade. Recusavam permitir que o que mais grita dentro da mente também fosse aquilo que decide o significado das coisas. É por isso que alguém sente vergonha e já conclui inferioridade. Sente ansiedade e já conclui perigo. Sente tristeza e já conclui abandono. Sente medo e já conclui ameaça. Perceba como o salto é rápido. Da sensação para a interpretação. Da interpretação para a certeza. Da certeza para a obediência. É exatamente esse salto que a habilidade estoica interrompe. Ela ensina que sentir algo com força não é motivo suficiente para concordar com o significado que a mente atribuiu àquilo. Ela ensina que a emoção pode ser real, sem que a conclusão seja verdadeira. Isso devolve à consciência uma liberdade imensa, porque você já não precisa escolher entre duas caricaturas, ou negar o que sente, ou obedecer cegamente ao que sentiu. Existe uma terceira via: sentir com honestidade e, ao mesmo tempo, examinar com lucidez. Essa é uma das formas mais elevadas de força interior. Os estoicos sabiam que essa habilidade não nasce espontaneamente. Ela precisa ser treinada, porque a mente, quando não é observada, tende a funcionar no automático. Interpreta depressa, conclui depressa, exagera depressa, obedece depressa. Por isso, o trabalho estoico nunca foi simplesmente pensar melhor. Foi aprender a vigiar aquilo que aparece dentro de si antes de concordar com isso. Foi aprender a observar a impressão no instante em que ela surge. Esse é o primeiro treino. Perceber a aparição da impressão. Perceber o instante em que a mente já quer nomear o que aconteceu, fechar o significado, decretar a leitura. Se você perde esse instante, a impressão ganha terreno. Mas, se o percebe, já começa a recuperar governo. E para praticar isso, uma disciplina essencial é descrever o fato sem dramatizá-lo. A mente diz: fui desprezado. O treino estoico pergunta: o que realmente aconteceu? Houve silêncio. Houve demora. Houve distância. Houve correção. Houve mudança de tom. Só isso. Todo o resto talvez tenha sido adição da mente. Esse exercício devolve sobriedade à consciência, porque impede que a linguagem da ferida substitua a linguagem do real. Outro treino fundamental é separar três coisas que a mente vive misturando: o fato, a interpretação e o valor que você atribui a si mesmo a partir disso. Alguém te critica. Esse é o fato. Sua mente conclui que você foi humilhado. Essa é a interpretação. Você passa a sentir que vale menos. Esse é o valor que foi afetado. Perceba como são camadas diferentes. Quando tudo isso se mistura, a consciência perde clareza. O fato parece sentença. A interpretação parece evidência. E o valor pessoal parece desabar junto. O treino estoico devolve separação. E quando há separação, há espaço para a lucidez. Outra prática central é atrasar o assentimento. Assentir é concordar interiormente com a impressão. É dar a ela o selo de verdade. Os estoicos sabiam que esse sim interior muda tudo. Por isso o treino consistia em não oferecê-lo rápido demais. Não correr para dentro da conclusão. Não selar apressadamente o significado. Não entregar à primeira leitura da mente a autoridade sobre a sua paz. Esse atraso não é passividade. É disciplina. É a capacidade de suportar o espaço entre o que apareceu e o que será reconhecido como verdadeiro. Há ainda uma pergunta que funciona como instrumento de lucidez em quase qualquer situação. Isso é um fato ou uma interpretação? Essa pergunta, feita com honestidade, interrompe muita coisa. Outra pergunta importante é: o que aqui pertence ao presente e o que pode estar vindo de uma ferida antiga? Ela não serve para enfraquecer sua experiência. Serve para purificá-la.
Serve para retirar da leitura atual tudo aquilo que não nasceu realmente no agora. Os estoicos também treinavam a diferença entre o que depende de você e o que não depende de você. A reação do outro não depende de você. O silêncio do outro não depende de você. A leitura que o outro faz não depende de você, mas a velocidade com que você transforma isso em sentença contra si mesmo, isso já entra num campo em que a prática interior pode agir. Esse treinamento exige repetição, exige vigília, exige paciência, porque ninguém desaprende anos de obediência à primeira impressão em poucos dias. Mas cada vez que você percebe a impressão antes de obedecê-la, alguma coisa muda. Cada vez que separa fato de leitura, o domínio da mente automática enfraquece. Cada vez que recusa chamar intensidade de verdade, a consciência ganha um pouco mais de espaço. Cada vez que atrasa a concordância, o centro interior se fortalece. É assim que a habilidade cresce, não num grande gesto dramático, mas em pequenos atos repetidos de lucidez. Pequenos atos que, com o tempo, mudam a forma como você sente, interpreta, reage e se sustenta. E é exatamente por isso que o que começa como prática mental termina se tornando caráter. Porque depois de um tempo, você já não apenas conhece a diferença entre impressão e verdade, começa a vivê-la. Quando essa habilidade começa a amadurecer dentro de você, a primeira mudança não é espetacular por fora. Ela é silenciosa, mas profunda. Você começa a perceber que já não reage com a mesma velocidade a tudo o que a mente produz. Ainda sente, ainda percebe, ainda se afeta, mas já não se entrega tão rápido. E isso, embora pareça pequeno, muda a qualidade inteira da vida interior, porque a sua paz deixa de depender tanto da primeira leitura que surge. A sua estabilidade deixa de ser tão vulnerável ao impacto inicial. A sua identidade deixa de oscilar tanto a cada gesto, crítica, silêncio ou comparação. A mente continua produzindo impressões, mas elas já não entram com o mesmo poder de antes. Já não encontram uma consciência imediatamente disponível para obedecê-las. Elas encontram exame, encontram intervalo, encontram lucidez. Uma crítica já não precisa atravessar o seu valor. Um silêncio já não precisa se transformar em desprezo. Uma rejeição já não precisa se tornar definição. Uma falha já não precisa escrever a narrativa da sua identidade. Você começa a experimentar algo raro, a possibilidade de permanecer inteiro mesmo quando algo te toca. Isso não significa frieza, não significa rigidez, não significa indiferença. Significa não se trair no instante em que é abalado. Talvez essa seja uma das definições mais maduras de força interior. Não a ausência de perturbação, mas a recusa de transformar perturbação em submissão. Porque a maioria imagina que ser forte é não sentir. Os estoicos entendiam de outro modo. Ser forte é sentir sem entregar imediatamente o governo ao que foi sentido. Ser forte é perceber a impressão sem ajoelhar diante dela. Ser forte é atravessar o impacto sem permitir que ele se torne dono do seu centro. É isso que faz alguém começar a se tornar inabalável. Não no sentido ingênuo de nunca oscilar, mas no sentido mais verdadeiro de não ser desmontado por cada movimento da mente, por cada reação do mundo, por cada variação da circunstância. A pessoa inabalável não é aquela que nunca é atingida. É aquela que, mesmo atingida, mantém alguma parte lúcida de si em pé, uma parte que observa, uma parte que não concorda rápido demais, uma parte que não entrega ao primeiro impulso o direito de decidir o significado de tudo. Essa é uma força muito mais rara do que parecer firme, porque parecer firme pode ser atuação, pode ser máscara. Mas permanecer lúcido no meio do abalo exige caráter, exige treino, exige verdade interior. E quando isso amadurece, não muda apenas a sua relação com o sofrimento, muda também a sua relação com os outros. Você deixa de buscar confirmação com a mesma fome. Deixa de depender tanto do olhar externo para se sustentar. Deixa de transformar aprovação em alimento e desaprovação em sentença.
deixa de se explicar o tempo todo, deixa de viver em estado de defesa preventiva, deixa de gastar tanta energia tentando controlar a imagem que imagina que os outros fazem de você. E aos poucos, algo muito digno começa a nascer. Uma presença mais limpa, uma mente menos servil, uma relação mais sóbria com as próprias emoções, uma capacidade maior de suportar o mundo sem dramatizar cada sinal. Uma estabilidade que não depende de parecer invulnerável, mas de não obedecer automaticamente ao primeiro juízo. Esse é o começo real da liberdade interior. Porque liberdade interior não é fazer sempre o que se quer, não é sentir-se bem o tempo todo, não é tornar-se imune à dor. Liberdade interior é não viver mais acorrentado à primeira interpretação da mente. É não ser obrigado a acreditar imediatamente em tudo o que surge dentro de você. É não transformar cada impressão em destino. É não permitir que cada emoção se torne uma ordem. É por isso que a habilidade mais importante do estoicismo é também uma das mais difíceis e mais valiosas. Porque ela não apenas melhora a forma como você pensa, ela muda o lugar de onde você vive. Muda o centro a partir do qual você encontra os acontecimentos, as pessoas, os desafios e a si mesmo. Sem essa habilidade, a vida interior tende a se tornar reativa, vulnerável e instável. Com ela, algo começa a se erguer. Algo mais silencioso do que a euforia, mais sólido do que a validação, mais digno do que a aparência de força. Uma firmeza interna que não precisa ser exibida para existir. Talvez seja por isso que essa habilidade permaneça tão oculta para tanta gente. Porque ela não seduz como as soluções rápidas, não promete anestesia, não promete poder sobre o mundo, não promete blindagem mágica contra a dor. Ela promete algo mais exigente e mais nobre, a formação de uma consciência capaz de distinguir impressão de verdade, impacto de significado, emoção de juízo. E essa distinção, quando amadurece, muda tudo. Muda a forma como você sofre. Muda a forma como reage, muda a forma como se enxerga, muda a forma como encontra os outros, muda a forma como atravessa a própria mente. No fundo, é disso que tratava a sabedoria estoica. Não de endurecer o ser humano, mas de libertá-lo da tirania das aparências internas, não de eliminar a emoção, mas de impedir que ela, sozinha, governe o sentido da vida interior. E talvez, se você levar deste vídeo apenas uma coisa, que seja esta: nem tudo o que a sua mente diz primeiro merece ser obedecido. Nem tudo o que dói merece ser chamado de verdade. Nem tudo o que se impõe com força merece se tornar lei dentro de você. Existe um espaço entre a impressão e o assentimento. Existe um espaço entre o impacto e o juízo. Existe um espaço entre o que você sente e aquilo que escolhe reconhecer como verdadeiro. É nesse espaço, quase invisível, que a liberdade começa. É nesse espaço que a mente deixa de ser tirana. É nesse espaço que o ser humano começa a governar a si mesmo. É nesse espaço que nasce a força dos que não são inabaláveis porque nunca caem, mas porque aprendem pouco a pouco a não se entregar por inteiro àquilo que os abala.